hoje resolvi voltar a falar um pouquinho mais sobre organização, que é o que realmente eu sei fazer na minha espontaneidade, que é algo muito mais natural para mim do que às vezes viagem. Eu tenho um pouco de vergonha de gravar na rua, de falar, de parecer ser meio boba, e quando eu falo sobre organização, eu acredito que eu vivo muito mais a minha vida, é muito mais fácil eu falar, é muito mais fácil eu indicar, eu gosto mais de expor isso para as pessoas. Então eu resolvi falar de algumas coisinhas que eu abandonei quando eu comecei a ser mais minimalista, que eu realmente comecei a ver que a organização, ela muda sim a vida das pessoas. E então eu vou citar 10 coisas que talvez você também pode começar a pensar, a analisar e a refletir se realmente pode fazer isso também diferença na sua vida. Então, 10 coisas que eu não compro mais. E a primeira delas é quando está em promoção. Não é só porque está em promoção, que está num preço ótimo, ou porque talvez nunca mais eu vou comprar nesse valor, é que realmente eu preciso. Tem coisas que o som, promoção, desconto, nos dá a impressão que vai ser uma vantagem para a gente comprar, mas geralmente não é. Geralmente quando a gente compra só porque tá na promoção, a gente não vai usar, a gente acaba não refletindo se realmente é o momento pra gente comprar aquilo ou porque realmente a gente precisa daquilo e vai sim acabar acumulando na sua casa, vai virar bagunça e muitas vezes não utiliza. Então eu não compro nada só porque está na promoção. Se de repente é algo que eu já estava pensando, já estava precisando em substituir, e eu vejo que está na promoção, eu posso até antecipar a minha compra, mas realmente surgir algo que eu não estava pensando em comprar só na promoção, eu não compro. 2. Potes plásticos baratinhos, sabe aqueles assim do R$1,99, R$2,99? Eu não caio mais nessa furada. Já faz um bom tempo que eu venho substituindo os meus potes. Eu comecei com os potes daquela famosa marca, né? Eles também têm bastante qualidade, são potes bons, mas chega um momento a gente sabe que eles também não são saudáveis por estar colocando ali comida quente, por manchar, até por ir no freezer muitas vezes, eles também podem começar a prejudicar a saúde, por mais que eles vendem essa ideia que são saudáveis, em alguns momentos pode até ser, mas não em todos, então eu fiquei com alguns potes que eu mais utilizo, realmente de uma marca mais boa, eu resolvi investir, sim, em potes melhores, mas eu também tenho poucos, e eu troquei os meus potes plásticos por potes de vidro. Então hoje a gente usa muito mais aqueles potes de marmitas, que são quantidades, um tamanho bom, para guardar comida, utensílios, mas a maioria desses potinhos que vai na geladeira ou que vai no freezer, eu utilizo praticamente 70% dos meus potes são de vidro. Isso realmente assusta um pouco porque a gente sabe que o manuseio já não é tão simples, tem que ter um certo cuidado, mas para lavar é ótimo, para saúde é ótimo. Então, aos poucos, é tudo questão de costume, né? Tudo questão de costume. E hoje, acredito que eu não volto mais a comprar os potinhos que às vezes usa uma semana e ele já tá ali encardido, riscado, feio, quebrou também, porque a gente sabe que esses potes acaba ficando seco, né? E então eu não compro mais. E dificilmente eu precisei substituir os meus potes de vidro ou os potes mais com qualidade que eu investia mais, eu já tenho ali há anos. Terceiro item, maquiagem demais. Eu acho que tudo é fase nessa vida, né? Eu, claro, já fui jovem, apesar de ter uma carinha bem jovem ainda, mas não sou mais tão jovem assim. Mas quando eu era muito mais nova, saía, solteira, tinha um convívio diferente, social, em casa, né? Eu utilizava bastante maquiagem, porém hoje eu vejo que menos é mais. E quando eu vejo essas mulheres assim com muita maquiagem, claro que tem momentos e momentos, né? Uma festa, um evento, algo do tipo, ok. Mas no dia a dia, ou até às vezes você vai sair para jantar, ou num evento em família, assim, com aquele exagero de maquiagem, além disso não ser bom para nossa pele, acaba tirando um pouco a identidade da pessoa, assim, né? Então, hoje eu utilizo, por exemplo, hoje eu estou, nem o meu protetor com base eu não passei hoje, aparecem minhas manchinhas, passei só aqui um delineador no olho, também para não parecer que eu recém acordei,
e um batonzinho, mesmo cor, né, de boca que dizem, pra dar uma suavizada, assim. Mas eu utilizo muito, muito pouco. A minha maquiagem cabe numa necessaire pequena e eu ainda já tenho que trocar porque algumas já estão meio vencidas que eu quase não uso. Então, eu utilizo muito pouco. Se tenho uma ou dois ali, tipo de sombra, um, dois ou três tipos de batom, que são mais coringas, que eu consigo usar em qualquer evento, consigo usar em qualquer dia, em qualquer horário. Então, são coisas bem coringas, assim, e eu não tenho mais aquela montoeira de maquiagem que, na maioria das vezes, sempre vence e acaba não usando. São coisas difíceis de manter, porque se tu mantém no banheiro, né, estraga muito fácil, mantém no quarto, às vezes não tem um espaço muito bom para se maquiar, então eu fui adaptando e eu vi que realmente ter só o que eu utilizo no meu dia a dia é o necessário. Quarto, bijuterias, joias, né, também em excesso. Eu nunca fui de usar joias caras, com pedras, né, quando eu era jovem, novamente, solteira, usava bastante bijuteria dessas assim de lojinhas bem baratinhas mesmo, mas eu tinha caixas com aquelas gavetas e um monte de divisória. Eram épocas diferentes também, né? Se usava muito mais essas coisas grandes, pesadas, mas hoje em dia, assim, eu tenho uma caixinha também bem pequenininha, eu utilizo sempre os mesmos, às vezes até eu procuro usar que eu consiga também utilizar com qualquer tipo de roupa, de ocasião, no máximo uma ou outra um pouquinho maior, com um pouco mais de brilho se tiver algum evento à noite, mas é muito difícil também eventos que a gente vai. Então a gente também, hoje, o nosso dia a dia, eu acho que me ensinou que também acessórios menos é mais. São coisas coringas que eu consigo utilizar e jogar para qualquer horário, qualquer evento que eu tiver no dia. E não sinto falta de ter mais do que isso. 5. Produtos de limpezas específicos. Aqui entra talvez até um pouco de polêmica, porque eu também já trabalhei com limpeza, né, externa, na casa das pessoas, junto com organização. E o que eu mais vejo, assim, às vezes as pessoas gastando com produtos de limpeza, que eu sei que são coisas caras, tão específicas que às vezes nem tempo elas têm de cuidar da sua própria casa e usar aquele produto, assim. E hoje em dia tem tantos tipos de produtos específicos só para aquele tipo de material, de piso, de bancada, que além de você gastar com um monte de dinheiro, ocupa espaço e às vezes até um pouco atrapalha o dia a dia. Porque imagina você indo limpar uma cozinha e tendo um tipo de produto para limpar o chão, outro para a bancada e outro para o espelho, acaba confundindo, não é praticidade no seu dia a dia. Porque hoje o que a gente mais quer é algo que realmente seja fácil de usar, que não vai estragar o piso, a bancada, o espelho. Daí talvez você vai me perguntar, tá, mas então o que tu utiliza, que tu pode usar em todos os tipos de superfície na sua casa? É o detergente. Você limpa, lava sua louça, panela, vidro, pote com detergente. E ele não prejudica o plástico, ou o vidro, ou a panela. O que vai prejudicar é o tipo de esponjinha que você vai utilizar ali, né, que você vai esfregar. Mas o produto em si, ele não estraga, ele é indicado, né? Então, o detergente pra mim é um dos produtos que eu mais, assim, utilizo. Claro, eu tenho que boa, que às vezes aqui o nosso apartamento é um pouquinho úmido, então às vezes eu tenho que usar um pouquinho de que boa por causa da umidade. Eu tenho ali um cheirinho que eles falam, né, um desinfetante para dar um arzinho na casa, mas são pouquíssimos. O que eu mais utilizo mesmo é o vinagre, o detergente, sapólio também gosto de usar, que daí também não é um produto muito forte, né, pro cheiro, assim, pra gente respirar. Mas eu tenho outros produtos ali, mas são só mais uns 2, 3, esses que eu citei ali, né, uma que boa, às vezes tem alguma coisa um pouquinho mais com umidade, um cheirinho pra dar ali o arzinho, né, de limpeza na casa, mas e de restante, produtos muito específicos eu não tenho. 6º, que talvez eu poderia ter citado antes, que eu falei sobre maquiagem e acessórios, mas é sobre sapatos. Eu também não tenho sapatos demais e eu acho que às vezes ter muito sapato hoje, pelo menos na minha rotina, eu acho que só me confunde, porque tem sapatos às vezes também específicos que é só com um tipo de roupa, só um tipo de ocasião,
Isso pra mim hoje não é algo mais na minha rotina e me facilita demais. Não preciso pensar muita coisa, é aquele que eu tenho, é um tipo de tênis para malhar, um tipo de botinha quando tiver frio, um tipo de tênis, né, mais bonitinho, branquinho para sair, uma rasteirinha, assim, um de cada tipo, um de cada estação e que eu consigo me adaptar e mexer para, né, aquela ocasião sem precisar pensar no look. Então, acho que isso facilita demais a minha vida, o meu tempo e o meu bolso. 7. Ainda nesse mundo de quarto e guarda-roupa, ter vestidos de festa, né? Ou roupas de festas. Claro que hoje não é a nossa rotina, não é o nosso convívio social a gente frequentar muitos lugares, né? E eventos, mas eu também não tenho roupas de festas específicas com brilho, com bordado, essas coisas assim, literalmente eu não tenho nenhum. E quando tem alguma festa, algum casamento, eu sempre adapto, ou às vezes eu peço emprestado mesmo. Não tenho vergonha de pedir emprestado. Acho que vergonha seria e deveria ser você gastar com isso e se endividar por causa disso, de uma roupa que às vezes vai usar uma vez a cada 5, sei lá quantos anos. Então eu não tenho roupas de festas. Tenho roupas bonitas, claro, pra sair, que com certeza eu consigo adaptar para um evento bem específico, sim. 8. Eu vou entrar em confusão com as colecionadoras de tranqueirinhas. Bibelôs. Eu não tenho os bibelozinhos. O que seria esses bibelozinhos? Aquelas feirinhas de rua, lojinha de antiquário, ou até essas lojinhas de decoração e gosta ou adora comprar aquelas coisinhas pequenininhas assim, que na hora de limpar só atrapalha. Uma que hoje eu gosto de coisas clean, eu gosto de um ambiente aberto, eu gosto de um ambiente olhar e ver um ambiente limpo, e eu acho que essa montoeira de bibelozinho, coisinhas pequenininhas assim, eu acho que isso não facilita em nada e realmente é só um dinheiro parado para poluir o bolso e a visão. 9. Aqui eu vou entrar em polêmica, talvez, com algumas pessoas que vão achar, ai, que exagero! Mas eu não gasto meu dinheiro com bala, chiclete e guloseimas. Não, gente. E eu não sinto falta, não tenho vontade nenhuma. É um pouco mais questão de paladar. Hoje o nosso paladar, ele não, tanto meu como do meu marido, a gente não é mais muito do doce, não é mais muito dessa coisa palatável, né, que eles falam, porque a gente também mudou toda a nossa alimentação, mas eu não vejo a necessidade de ficar mastigando ou colocando pro meu corpo, né, porque por mais que a gente não engula, mas a gente a saliva vai junto com aquele químico, sim, e hoje em dia eu acho muito caro também. Acho um desperdício de saúde, de dinheiro e de dente. E o 10º, para fechar com chave de ouro, roupas estampadas. Sim, isso foi um processo bem longo. Eu tenho já aqui também vídeos falando sobre que eu comecei a montar meu guarda-roupa cápsula. Acredito que eu ainda não terminei, porque realmente eu não sou do tipo que vai na loja, troca ali 4, 5 peças. Eu vou conforme eu vou tirando e vendo que realmente aquela peça eu consigo tirar, eu substituo por outra que realmente seja de acordo com o meu momento, né, atual. E hoje o meu momento é muito mais minimalista, não sou mão de vaca, porém hoje eu só compro o que realmente eu tenho na lista, o que realmente eu vejo que eu preciso, sim, porque eu tenho uma listinha de roupas que eu preciso comprar, não vou na loja comprar desnecessariamente, então eu comecei a perceber que as roupas estampadas, elas são muito mais difíceis de combinar, elas são muito mais específicas, então ela acabava atrapalhando um pouco o meu dia a dia, a minha formação ali, né, dos looks. Então hoje, se eu tenho, talvez, não lembro, mas se eu tiver uma ou outra peça estampada, deve ser algo bem neutro, assim, que realmente a estampa seja só de uma ou duas cores, né? Porque daí eu, mesmo com a estampinha ali, eu consigo jogar com qualquer outra cor, com qualquer outra peça. Mas é algo que eu não tenho, é peça estampada e colorida, que eu não consiga jogar com qualquer outra coisa. E talvez eu gostaria de desafiar você a aplicar na sua vida pelo menos uma ou duas delas e começar a ver a diferença e a mudança que isso pode ter na sua vida como organização, planejamento, tempo e dinheiro.